Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Encontro A3 Online. Como você está? Como é que está você, seu amado, seu casamento? Para você que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Thiago Monteiro. Aqui do lado está a minha cheirosa. Oi, gente. Boa Juliana noite. Monteiro, minha esposa. Eu e a minha cheirosa somos autores do livro chamado Encontro A3. E é onde a gente conta um pouco a história do nosso casamento, das dificuldades que a gente passou, né, de como Deus nos ajudou a caminhar ao lado dele, enfrentar essa jornada, né, dividir essa jornada que a gente chama de vida. Então você é muito bem-vindo a estar conosco aqui, a estar junto conosco, aprendendo um pouco mais sobre casamento, sobre vida a dois, sobre vida com Deus. O nosso objetivo é estar te auxiliando, assim como nós um dia fomos auxiliados nessa jornada e somos até hoje, é claro, nós estamos num eterno aprendizado, vivendo esse encontro a três com o Espírito Santo, né? E para você que já é aqui do nosso canal, que já nos acompanha, temos novidades, né? Hoje a gente está aqui num cenário novo, né? As coisas estão ficando mais elaboradas, né, Cheiro? A gente quer fazer um grande agradecimento ao nosso amigo e agora produtor, John, que tá aqui com a gente produzindo. Ele e sua esposa, Carol, tem caminhado conosco aqui e gentilmente se ofereceu para nos ajudar. Então eu quero desde já agradecer a vida do John. Dá um oi aí, John, não dá nada, né? Ele tá aqui atrás, tá, gente, produzindo. Mas queria só agradecer pela vida dele e já deixando aqueles velhos recamos do Pimpim, né? Aqueles velhos recados. Curta, comenta, compartilha. Se esse vídeo, essa mensagem fizer sentido para você. Se não fizer sentido, compartilha também, que pode fazer sentido na vida de alguém que você conheça. Um casal que esteja passando por alguma dificuldade. Nós estamos aqui para poder ajudar, né? Então, como eu disse, nós estamos aqui continuando nossa série de mensagens e hoje é a primeira série de mensagens dos princípios que nós vamos falar no nosso capítulo 2, que se chama Quando um não quer, dois não brigam. A gente fala um pouco sobre esse tema das discussões no dia a dia no casal. No nosso vídeo anterior, se você for lá e visitar, você vai ver que a gente falou um pouco sobre os motivos do divórcio e hoje dos divórcios, né? E hoje a gente quer entrar um pouco mais no detalhe sobre alguns princípios que podem nos ajudar a diminuir as confusões, as brigas no casamento, ou quando não, remediá-las de maneira mais saudável e mais madura, né? No nosso livro a gente batiza esses princípios com o acrônimo SECA, né? C-A-C-E-C-A, que são a comunicação, a empatia, a cessão, né? Do ceder, e o amor, né, que é o maior de todos. Então, hoje a gente quer falar sobre o primeiro princípio, que é o princípio da comunicação, tá certo? Então, nós vamos falar primeiro sobre esse princípio e eu quero já deixar a palavra aqui para minha cheirosa, minha morena maravilhosa, né, que ela vai estar compartilhando com a gente um texto para a gente poder falar a respeito, ok? Oi, gente, boa noite mais uma vez. Obrigada pela participação de vocês e eu quero ler aqui junto com vocês Gênesis 11, do capítulo 11, versículo 1 ao 7. Vamos lá. No mundo, todavia, apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma língua só. Começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles têm planejando a fazer. Amém? A gente vai usar aqui esse texto base, Torre de Babel. Não sei se você aí do outro lado já sabe, mas aqui a gente pode ter essa interpretação de que era um povo que estava se reunido, né? Um império que estava se levantando com a mesma língua, a mesma vontade, né? Para construir uma torre
Eles se uniram, né, Cheiro? Tiveram um propósito, uma língua, uma comunicação e vieram com esse propósito de construir essa torre, né? Isso. E crescer mais, né? Desenvolver mais, ter um pleno poder, né? E nós vemos que Deus vai até esse lugar, né? Desce a face da terra e ele observa isso, né? E ele fala, em breve nada poderá impedi-los. Então a gente vê que a comunicação, a unidade, o mesmo sentido, a mesma visão para o mal, ela já é algo poderoso, já né, é algo poderoso, né? De tal modo que Deus desceu à terra para intervir, né? Porque como ele fala no versículo que se não impedisse, tudo que eles intentassem poderia ser realizado, não é isso? Então, assim, a comunicação para a construção de algo ruim já era tão ímpar, né? Tão perfeita, já era tão poderoso. Né? Quanto mais uma comunicação no casamento, no relacionamento, na vida em família, né? Para o bem, a comunicação, o centro do relacionamento sendo Deus, a comunicação, o falar, né? Como a gente fez o vídeo chamado esses dias, a comunicação, esse pessoal se comunicando para fazer o mal. Imagine então a comunicação dentro de um lar com Cristo, né? Para o bem. O quão benéfico será para essa família a comunicação, né? É verdade, Cheiro, né? E aí, como a gente fala, nós sabemos o poder da comunicação, né? Deus sabe o poder da comunicação e o diabo também, né? Então, qual é o objetivo do diabo que a gente percebe, né? Construir as torres de Babel, né, Cheiro? No casamento, nos relacionamentos. Impedir a comunicação, confundir a linguagem, né? Eu me lembro de um momento, sempre que a gente está conversando, eu sempre lembro de testemunhos, né? A gente teve um momento no nosso relacionamento, já com 13, 12, 13 anos de casado, em que muitos anos. Em que a gente teve um momento que a gente não conseguia se comunicar. Ele falava uma coisa, eu entendia totalmente outra, e assim, o coração fechado, a mente fechada. Então, hoje, já depois de anos dessa situação, eu consigo observar que Satanás, ele vai trabalhar construindo torres de Babel no nosso relacionamento, só que ele tem um jeito ele vai agir de uma forma para que o Thiago fale de uma forma. Isso. E vai agir em mim de uma outra forma para que eu não possa entender. Ou seja, se eu tiver com o meu coração fechado, ele vai estar falando de uma maneira clara, ele vai estar falando sobre coisas que a gente, porventura, já deva até ter falado, né? E a gente vai estar voltando naquela conversa de novo, mas de alguma maneira Satanás, ele coloca essas sementes para que eu não possa entender de forma clara aquilo que ele está falando. O coração fica fechado, né, Cheiro, para ouvir a mensagem. E eu me lembro muito dessa história que a Juliana falou. Eu me lembro que a gente teve uma conversa muito dolorosa para nós dois. Eu falei para ela, falei, Cheiro, eu te amo. E eu sei que você me ama, mas a gente não tá conseguindo se entender. Eu me lembro que no meu coração foi uma conversa desesperadora, porque assim, a gente não queria o mal, a gente não queria o divórcio, a gente não queria a separação. Mas tinha uma barreira. Sabe? A gente não conseguia chegar num denominador comum. Eu queria me reconciliar com ela, ela também queria se reconciliar, mas Brincadeira. Queria assim, isso orgulhosa. As pazes é sempre o melhor. O melhor da briga são as pazes, não é verdade? Então, o objetivo do diabo, ele é sempre criar essas torres de Babel, né? Confundir a língua, né? Eu falo a torre de Babel no sentido dessa confusão, porque existem várias formas de se comunicar e de se entender a comunicação, e o diabo, ele quer confundir, né? Ele quer cegar o nosso entendimento. Então, assim, às vezes eu tô falando A, aí ela entende B, né? E aí já responde C, e aí o casamento vira essa confusão, essa torre de Babel, como a gente fala, né? E um dos segredos para a gente evitar isso é a comunicação. E eu gosto muito de algo que eu aprendi sobre comunicação. Eu aprendi com um antigo mentor que eu tive em um lugar onde eu trabalhei, né? A gente tinha algumas reuniões, né? E ele me dava alguns feedbacks. Uhum. E um feedback que eu recebi em uma reunião com ele foi quando ele falou para mim, Thiago, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, quando você estiver
transmitindo uma mensagem para uma pessoa, se certifica de que ela entendeu o que você está querendo dizer e não o que você diz. Então você se certifica, se cerca dessas informações, né? Comunica de maneira clara, pergunta se a pessoa entendeu, né? Então é algo que eu trouxe para a vida, nós trouxemos para a vida e eu tentei trazer para o meu casamento, porque muitas foram as vezes, a gente teve inúmeras discussões assim, que a gente olhando um para o outro depois em perspectiva, a gente viu que eram confusões meramente por uma falha de comunicação. Coisas que eu queria que ele soubesse. E ele fala, mas Cheiro, eu não tenho uma bola de cristal. Se você tá sentindo isso, ou se você deseja isso, se você queria que eu fizesse isso, se você quer que eu faça isso, por que você não comentou ou você não falou, né? Então, assim, às vezes quando a gente trabalhava fora, no caso, nós dois, né? Eu chegava cansada e eu queria, sabe, assim, fazer as coisas ou organizar algumas coisas pra gente ter um final de noite pra descansar. Ele não, ele já queria entrar na caixinha dele, descansar, pra depois ele, né, desenvolver, né? Eu brinco que ele tava fazendo download, né, resetando, pra gente poder ficar em família, né? Mas assim, até eu chegar nele, a gente ter essa comunicação, a conversa e a gente se entender, foram muitos anos. Não. Então, assim, hoje eu já compreendo e sempre que a gente tem oportunidade, a gente fala isso, principalmente com casais mais novos, né? Essa questão de você compreender, entender, né, a necessidade dele e entender a necessidade da gente também. Isso tudo é no cotidiano, né, Thiago? A comunicação, ela vem mesmo com um tempo. Lembrando sempre uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que a gente não se coloca numa posição de professor, como se a gente tivesse alcançado, né? E como se a gente tivesse alcançado a perfeição no nosso casamento, né, Cheiro? A comunicação é algo que volta e meia a gente vai ter esses problemas. Lógico que hoje a gente já tem um certo nível de maturidade que nos ajuda a resolver de maneira mais rápida e mais madura. Mas às vezes o bicho ainda pega, né, Cheiro? Mas tem muitas vezes ele já me conhece pelo meu jeito. A gente teve uma situação muito chata essa semana, esses dias, com situações, né, fora. E aí ele falou bem assim, você tá triste, eu vou te comprar um chocolate, eu vou comprar isso. Então, assim, na comunhão, no dia a dia, na rotina, a gente aprendendo, ele já sabe, no momento de tristeza, eu não preciso falar, eu tô estressada, eu tô chateada, ou, né, só olhar, a semana, né? Chegou a semana, e aí ele fala, não, vou comprar um chocolate. Então, assim, isso são meios de comunicações, né? Porque ele vai analisando, ele vai vendo, e assim, a gente tá quase 20 anos nessa jornada, né? Eu até brinco, né? Nós somos músicos, né? Nós participamos do Ministério de Louvor da nossa igreja, eu faço sempre essa analogia. Minha esposa, ela sempre dá bom dia em Lá maior. Mas aí, quando chega no dia, tal dia, ela tá dando bom dia em Si bemol. Eu fico olhando assim, eu falei, rapaz, esse bom dia tá diferente. Esse bom dia tá estranho. E aí a gente vai aprendendo a conhecer o outro. E dentro da questão da comunicação, um outro aspecto muito importante que a gente fala é o da sinceridade. Porque, como a minha esposa falou, né, como a minha cheirosa falou, o seu cônjuge, ele não tem bola de cristal. Então, muitas vezes, a gente precisa ser sincero com aquilo que a gente está sentindo, né? A gente passou por uma situação já há algum tempo, né? E é um exercício que volta e meia a gente faz, né? Como a gente lida com muitos casais, a gente ouve histórias, né? A gente vê coisas acontecendo. Aconteceu uma situação com um casal que nós conhecemos, e aí a gente teve a percepção de que uma das pessoas do casal estava com sentimento sobre esse assunto específico, mas não expressou isso para a esposa, e aí aconteceu uma situação, e aí essa pessoa acabou tendo um desentendimento por causa de algo que ela não comunicou para a esposa, e aí a esposa tomou a atitude que julgou melhor tomar, e aí depois ele ficou chateado com essa situação. Eu lembro que eu fiz esse exercício, eu falei com a Juliana, Juliana, se essa situação tivesse acontecido comigo, eu iria ficar chateado por causa disso e disso e disso. Então, assim,
foi até uma comunicação preventiva, né, Cheiro? Assim, eu falei, Cheiro, se um dia esse tipo de situação acontecer com a gente, eu confesso pra você que eu ficaria chateado por causa desse motivo. Então a gente vai alinhando, né? E até complementando que essa questão da sinceridade, a nossa pastora, a apóstola Luciane, ela fala algo muito precioso, né? Ela diz, né? O óbvio tem que ser dito. Então, muitas vezes na rotina do nosso casamento a gente fica como naquela situação. Ah, não, mas ela sabe que eu amo ela sabe. Poxa, ela tá vendo aqui, eu trabalhando sol a sol aqui, pegando condução, pagando as contas e tudo mais. Ela sabe que eu amo ela. Mas a gente sabe, tem até aquele famoso livro, 5 linguagens do amor, que ele nos ensina que muitas vezes a linguagem de amor do seu parceiro, do seu amado, vai ser diferente da sua, né? Tem gente, igual a minha esposa falou aqui, né? Que a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Ela queria passar um tempo comigo, mas eu tava lá na minha famosa caixa do nada, né? Por outro lado, eu também já aprendi que a linguagem de amor dela é esse presente, né? Porque o presente para ela significa não só a questão do que é comprado em si, mas, poxa, ele lembrou de mim, né? E ela tem esse detalhe, que não é simplesmente o presente. Não, ele comprou aquele chocolate que eu gosto, ou então ele comprou ou então ele comprou pra mim aquela sandália, aquela roupa que eu vi em tal lugar e eu gostei. Então, é esse cuidado de você se comunicar com seu amado da maneira que ele vai entender aquilo como uma linguagem de amor. Então eu faço esse desafio, essa pergunta para você que está nos acompanhando. Quando foi a última vez que você falou pro seu amado que você amava ela? Ou ele, né? Quando foi a última vez que você falou claramente, você lembrou da história de vocês dois? Se declarou. Olha, se declarou, né, Cheiro? Publicamente ou de maneira privada. Eu vou dar uma dica e um exercício. Volta e meia, eu e a Cheirosa, a gente se pega relembrando a nossa história, né? Tudo que a gente já passou, tudo que a gente já viveu, né? Os nossos orelhões, né? Essa história do orelhão vai ficar para outro vídeo. Mas a gente relembra a nossa história, tudo que a gente já viveu, as coisas boas, as dificuldades, o tanto que a gente superou e o quanto Deus foi conosco nesses momentos de dificuldade. Então, muitas vezes a gente pensa, não, acabou o amor, ele não me ama mais, mas nada, às vezes o amor só tá soterrado na rotina, só tá soterrado nos boletos, só tá soterrado no sufocamento dos filhos, né? Na rotina. Então é isso. Se você estiver vendo esse vídeo aqui, eu faço esse desafio. Chama a sua cheirosa, ou chama o seu cheiroso, fala, ô cheiro, eu te amo. Não chama de cheiroso não, cheirosa é só a minha. Né? Mas, ô meu chuchuzinho, meu docinho de leite, meu docinho de coco, minha gatinha, meu gatinho, sabe? Faz uma declaração de amor, sabe? Relembra da história, traz a memória, a palavra nos ensina. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso. E uma coisa também, gente, que a gente não pode deixar é a oração, né? Sempre orar, Senhor, que meu casamento, a comunicação seja algo simples, mas que seja algo assim de luz, de paz, né? Então que aquilo que eu disser pro meu esposo, que ele possa entender de maneira clara, de maneira uniforme, de maneira daquilo que eu estou sentindo, né? E assim como ele, né? Eu sei que é difícil a gente parar para conversar, para ter um momento de autoanálise, né? Também análise do casamento, análise da relação, mas é muito bom, né? Estipule um dia para vocês, um dia para o casal, né? Que vocês podem fazer esse momento de vocês. Eu lembro de uma situação que a gente sempre, quando tava passando por uma situação ruim, eu sempre dizia, o Thiago, nossa, tá complicado, tá difícil, quando é que nós vamos conseguir? E eu sempre falava, Cheiro, daqui uns anos nós vamos estar rindo dessa situação, em tal lugar, num lugar melhor, com um momento melhor, nós vamos nos lembrar. E esses dias nós estávamos na nossa casa, né, nos lembrando de como que foi o nosso começo, né, e até aconselhando outro casal mais novo, né, de que os começos, eles não podem ser desprezados, né, nem desvalorizados, porque
são nos pequenos começos que nós somos forjados, né? O casamento é forjado. As nossas dificuldades foram um alicerce muito importante da nossa história, né, Sheila? A gente enxerga as dificuldades que a gente passou, o quanto fortaleceu o nosso casamento, quanto fortaleceu, o quanto eu valorizo a minha esposa hoje por saber tudo que ela passou do meu lado, por saber das escolhas que ela fez para estar do meu lado, porque ela teria outras escolhas de vida para fazer, e eu também da mesma forma, né? Tudo que a gente abriu mão um pelo outro, né, Cheiro? E hoje a gente pode dizer, como diz a canção, né? Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, né, Cheiro? Valeu a pena. Valeu a pena, tanta dificuldade, tanta luta. Mas o Senhor esteve conosco. Amém. E é isso, gente. Se comunicar é essencial para manter a paixão, para manter o elo, para manter o relacionamento em paz. Quero agradecer mais uma vez o John, a sua família, né, que nos cederam um espaço. Agradecer a vida do Tiago e quero te fazer um convite, que você nos acompanhe, que vocês estejam na próxima segunda-feira nos acompanhando na live. Convidem pessoas, compartilhem o vídeo, né, para outros casais. Sigam as nossas redes sociais. E só dando um spoiler, no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre o segundo princípio, o princípio da empatia. Como você ter empatia com o seu amado, né? Que a empatia é diferente da simpatia, né? Simpatia é você ser simpático, você ser cortês, né? Você ser sorridente com quem... A empatia é diferente. A empatia é o sentimento de você se colocar no lugar da pessoa, se né? compadecer pela situação, pela outra pessoa. Exatamente. Ou como a palavra nos ensina, nós nos alegrarmos nos momentos de alegria e nos entristecermos no momento de tristeza. Então, muito obrigado. E como a minha esposa falou, você que é daqui de Brasília e região, você é o nosso convidado nessa quarta-feira, tá certo? Nós vamos estar no nosso grupo de conexão. Você que quer estar com a gente presencialmente, você que quer estar com a gente ouvindo uma palavra especial, conversando, né, compartilhando também a sua vida, você é nosso convidado mais que especial. É isso, né, Cheiro? Beijo, gente. Deus. Beijo, tchau, gente.